Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 19. A palavra do Senhor diz assim: assim já não sois mais estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Amém? Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a obra que Ele fez na cruz do Calvário, ressuscitando dentre os mortos, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Assim como lá em Mateus capítulo 6, verso 9, Ele diz: vós, quando orardes, dizeis assim: Pai nosso. Graças ao Senhor. O Senhor já queria nos dar esse aspecto de igreja, um aspecto de família. Ó irmãos, como o diabo tem atacado as famílias. Geralmente nós nascemos em famílias totalmente desestruturadas. Muitas vezes temos a falta de um pai presente, de uma mãe presente, a falta de uma boa doutrinação, a falta de um cuidado, e todos os termos relacionados à família nos causam um certo sentimento de recusa. Muitas vezes não conseguimos ver esses sentimentos que temos, porque isso se instala lá no nosso subconsciente. Porque Satanás tem atacado as famílias. E a primeira coisa que o Senhor quis nos mostrar é que a igreja é uma família. Realmente, quando entendermos que a igreja é uma família, nós vamos conseguir ter comunhão com os irmãos. Mas como que nós vamos entender que a igreja é uma família, se o nosso senso de família está totalmente equivocado? Como que nós vamos conseguir cooperar com os nossos irmãos, se o senso que temos de família é um senso de individualidade? Não conseguimos andar juntos, porque Satanás tem atacado as famílias. Você vê que Satanás ele é tão astuto, que quando ele ataca a sua família, ele está prejudicando a igreja. Porque a família é um dos pilares da igreja. Se você não sabe o que é uma família verdadeira, uma família unida, esse senso de família que foi criado lá na eternidade, você não vai conseguir descobrir verdadeiramente o que é a igreja. E é interessante que quando nós vemos o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, indo para a cruz, sofrendo todo o martírio que sofreu, se entregando por nós, antes de morrer, ele continua dizendo, quando ele olha para João, ele vai firmar mais um laço de família. E ele diz para João: olha para ela, eis aí a tua mãe. Você olha como o Senhor foi preocupado com isso, irmãos. E agora nós lemos em Efésios, e temos alguns aspectos de igreja no livro de Efésios. Ora, Paulo fala que a igreja é um corpo, que é uma família, que é a casa, não é? Que é a esposa. E Paulo tenta, em várias metáforas, poder descortinar na nossa mente realmente o que é ser uma família. E se o Espírito Santo, irmãos, não nos iluminar, nós realmente não vamos conseguir ter essa diretriz de que realmente somos família de Deus. Você pode perceber comigo que vai muito além da sua família. Você pode perceber comigo que se a família de Deus é algo que engloba uma coisa muito maior, que você é família com vários irmãos,
E não somente só com os irmãos da sua localidade, mas você é família com irmãos que já viveram no passado, com irmãos que vivem agora no nosso tempo, e aqueles irmãos que hão de vir. Isso passa do nosso conhecimento humano. Por isso que Paulo ora em Efésios pedindo para que Deus nos esclareça, nos dê espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da verdade. E quando nós partimos o pão, essa realidade é tão importante para nós. Nós vemos o sacrifício que o Senhor Jesus teve na cruz por essa família, para que hoje nós não sejamos mais peregrinos, estrangeiros, mas para que hoje nós fôssemos concidadãos dos céus, família de Deus. Como é bom viver uma vida de família, irmãos. E você vai conseguir perceber realmente o que é uma família através da igreja. Porque a igreja verdadeiramente, como Paulo fala a Timóteo, ela é o baluarte da verdade. É uma verdade segura. Então, quando nós nos reunimos, o Senhor quer nos demonstrar que verdadeiramente, irmãos, nós somos uma família. Porque ele diz que na igreja agora não existe mais grego, não existe mais gentil, mas Cristo é tudo em todos. Não existe mais raças, não existe mais nada. O Senhor criou uma família. E quando você vê irmãos se dividindo por ganância, por interesse, por política, por tudo quanto é tipo de coisa, você pode ter em vista que esse é o maior ataque do diabo. Ele não quer que a igreja perceba que ela é uma família. Porque é um segredo muito importante, irmãos. Porque como o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Quando você descobre realmente que a igreja é essa família de Deus, você descobre que você está sobre o cuidado de um pai de amor, que agora Deus não é mais só o seu criador, agora Deus se tornou um pai para mim e para você. E ele não é só seu pai, a palavra diz que ele é pai de todos. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, pai de todos. Então, quando você tem algum problema com algum irmão, e você se acha cheio da razão, quando você vê que Deus é pai de todos, ele não está só pelo seu motivo, mas ele também está pelo motivo do seu irmão. Amém? Um só Deus, um só Pai, que é pai de todos e por todos. Não é só por você, irmão. O Senhor não está só do seu lado. O Senhor é aquele pai que quer apaziguar essa família. Por isso que a primeira oração que o Senhor Jesus nos ensina é que você precisa aprender que Deus é um pai nosso, não seu só. Se você entendeu que Deus é só o seu pai, você não entendeu nada. Mas quando você entender que Deus é o nosso pai, com todos os irmãos, você começa a descobrir que há algo a mais na igreja. E o Senhor precisa te mostrar que Ele é um pai de amor. E tudo que Ele tem para você, Ele tem para os irmãos. Você não vai conseguir nada individualmente com o Senhor, porque o ministério de Deus é a igreja. Amém? Se você estudar os ateus, você vai ver que todo ateu, principalmente aqueles mais antigos que tentaram matar Deus, eles tinham problemas com seus pais. Então, quando eles encontravam que Deus era pai, eles tinham aversão de Deus. E eles procuravam provar que Deus não existe, porque no seu subconsciente eles tinham raiva dos seus pais. E se Deus é um pai bom, a imagem que eles tinham construído de pai nos seus corações era uma imagem ruim. Então por isso Deus era ruim. Por isso que Deus matou tantas pessoas. Então eles distorciam as escrituras para pregar que Deus era um Deus genocida, que matava mulheres e crianças. E por aí vai. Porque eles tinham um problema
nas suas famílias. Você vê que coisa interessante, irmão. Nós viemos com um grande peso que aprendemos dos nossos familiares. Por isso que Pedro diz que não foi por qualquer preço que fostes resgatado da vã maneira de crer que aprendeste dos seus pais. Irmãos, você tem que ter em mente que, de certo modo, nós fomos doutrinados de uma maneira errada. E agora, nós precisamos aprender com todos os santos a largura e a profundidade. Veja, irmão, não é sozinho. Sozinho você não vai aprender. Você precisa se colocar na dependência dos irmãos, na dependência dessa família celestial. Irmãos, quando nós vemos tantos irmãos se reunidos em torno de tantas coisas, de tantos nomes, de tantas doutrinas, de tantos interesses, um orgulho ferido, uma nova denominação. Nós vemos como Satanás, ele tem emplacado toda a sua força contra a igreja de Deus, irmãos. E verdadeiramente, difícil encontrarmos irmãos que reconhecem verdadeiramente que a igreja é uma família. E se nós lembrarmos das palavras de Tiago, quando ele diz, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras, porque ele diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, quando nós vemos as obras dos irmãos, nós temos esse julgamento. Porque nós somos justificados para com Deus através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos justificados para os irmãos através das obras. É interessante, né? Se eu olhar para Miriam e não ver uma obra do Espírito Santo nela, isso não quer dizer que eu não devo amar, respeitar, cuidar, zelar, mas se eu não vejo algo de diferente na Miriam, que toca os irmãos, que realmente a Miriam é uma irmã que tem crescido no Senhor, que tem se doado para os irmãos, que tem colocado o ombro na obra do Senhor, que tem cuidado da igreja, verdadeiramente talvez a Miriam não tenha visto a igreja como uma grande família. E isso para nós é um alento, porque nós temos como nos julgar. A palavra diz que se julgássemos a nós mesmos, não necessitaríamos de julgamento. Então cada um de nós pode se auto-julgar e ver como estamos andando na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Isso é interessante, irmãos, porque muitas vezes nós procuramos coisas muito altas. Nós procuramos estudar tanto as Escrituras, e procuramos estar até mesmo em oração, vivendo uma vida separada. Alguns sobem montes e ficam semanas em montes, e os nossos irmãos estão sofrendo do nosso lado, e muitas vezes o nosso coração está fechado. Como Satanás tem implantado uma religiosidade no coração dos filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. E Satanás quer nos manter nesse engano, para que nós não conheçamos verdadeiramente a força que a igreja tem. No capítulo 4, verso 16 de Efésios, Paulo diz que de qual todo o corpo, ele é bem ajustado e consolidado com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, segundo o justo ajuste de cada parte. É como se fosse um carro, e cada pecinha está no seu lugar certo. E quando esse carro está 100% as peças colocadas nos lugares certos, você liga o carro, e para quem é mecânico ou conhece de carro, você escuta aquele barulho do motor, dá até uma alegria na gente, né? Você liga o motor,
Tu vê que aquele motor está rodando certinho, que está tudo funcionando. Agora, duro é quando tem uma peça que está meio deslocada naquele motor, né? Você liga o carro que ele fica é como se você pegasse uma arruela de uma parte do motor, tirasse do lugar que ela está e colocasse em outro lugar. Ela ainda faz parte do motor, sim, ela ainda faz parte do carro. Mas um irmão, quando ele não assume o seu lugar no corpo de Cristo, muitas vezes ele pode até fazer muito barulho, mas ele atrapalha o crescimento espiritual. Porque numa família existe governo. Você vê o senso do Senhor. Esses dias eu falava para um irmão que ele tinha dificuldade com o governo. Ele olhou para mim e disse: irmão, mas nós não somos todos irmãos? Somos. A igreja não é uma família? Sim, irmão, a igreja é uma família. Pense comigo, eu, a minha esposa e minha filha, nós somos a igreja? Sim, somos. Somos irmãos? Somos. Mas eu sou um pai, a Rícia é uma mãe e a Amanda é uma filha. Mesmo nós sendo uma família, mesmo nós sendo todos irmãos, ainda há autoridade na igreja. Porque o Senhor é um Deus de sujeição. Você vê que se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, os seus 33 anos e meio de vida, o Senhor ficou 30 anos sem aparecer. Você imagina, irmão, Ele é a sabedoria de Deus, tudo foi feito por Ele. Aquele que fez o universo, que deu ordem e as árvores cresceram. Agora aquele que criou a árvore se torna um simples carpinteiro e começa com um serrote se sujeitar à ordem de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele foi aquele que completou exatamente aquilo que o Pai o ordenou. Por isso que na cruz Ele disse: está tudo consumado, ou seja, tudo que tu me pedistes, ó Pai, eu fiz. Por isso que o Senhor Jesus foi o homem mais feliz que habitou nessa terra. Você não pense que o Senhor Jesus era carrancudo, irmão. Não. O Senhor Jesus era aquela pessoa que todos queriam estar perto. O Senhor Jesus é aquele irmão que exalava amor, que as pessoas procuravam Ele. E quando chegavam nele, eles encontravam um lugar de descanso, porque ele sabia o que o Senhor tinha delegado a ele. E ele sabia que essa obra tão grande que o Pai tinha dado para ele ia resultar em muitos e muitos irmãos. E se você vê uma das últimas orações do nosso Senhor Jesus, ele diz: Pai, que eles sejam um, Senhor, assim como eu e tu somos um. Olha o coração do Senhor, irmão. Então você pode conseguir entender comigo nessa noite como o Senhor anseia para que nós vivamos essa vida de família. O Senhor orou por nós. O Senhor há 2000 anos atrás quase orou e disse: Pai, que o Gerson e os Israel possam ser um. Ou seja, que eles possam entender que eles têm muitas diferenças, que eles podem até se estranhar um com o outro, pode ficar bravos, que eu posso não concordar com ele em tudo, mas que esse senso de família possa encher os nossos corações. Essa foi a oração do Senhor Jesus, para que verdadeiramente nós possamos caminhar como um testemunho nessa cidade. O Senhor não precisa mais de um local para os irmãos reunirmos. O Senhor procura um testemunho. E qual é o testemunho? Não é de uma denominação, de um grupo de irmãos que se acharam. O Senhor procura levantar um grupo de irmãos que verdadeiramente vejam a igreja como uma realidade. Porque a palavra diz: conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Quando nós conhecemos, irmãos, e começamos a contemplar toda a obra do Senhor Jesus, como Ele sofreu, e Ele deu tudo o que tinha pelos seus amigos. A palavra diz que, tendo Jesus amado os seus, os amou
até o fim. O Senhor nos amou até o fim da vida dele, irmãos. Como nós precisamos que o Senhor ganhe o nosso coração. Como é importante nós estarmos voltando aos fundamentos espirituais. Porque Paulo, quando ele chega na igreja de Coríntios, você vê no capítulo 1 de Coríntios, Paulo diz que eles tinham todos os dons nessa igreja. Que eles tinham todos os dons e que eles tinham toda a palavra de sabedoria. Mas quando ele chega no capítulo 3, ele diz: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Ou seja, Paulo disse que eles tinham toda a palavra, eles eram mestres. E mesmo eles sendo mestre, e talvez nós conheçamos poucos mestres na palavra, porque muitos não são mestres e se julgam mestres. Mas um mestre na palavra, irmão, é algo diferente. E Paulo diz que lá na igreja existiam mestres. E ele chega para esses, até mesmo mestres, e diz: não vos pude falar como a espirituais, capítulo 3 de 1 Coríntios, mas como a carnais, meninos em Cristo. É como o irmão Gerson estava falando. Nós podemos saber todos os oráculos de Deus, ter todo o entendimento espiritual, mas se nós não entendermos que a igreja é um corpo, é um organismo vivo, é uma família, verdadeiramente, irmãos, nós podemos ter escrito comentários de todos os livros da Bíblia, mas talvez se nós conversássemos com o apóstolo Paulo, ele poderia nos chamar de criancinhas. E ele disse: não posso dar alimento sólido para vocês, porque apenas o que vocês precisam é um leite. Tenho que dar leite para vocês. E ele disse: por que dizes, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Porventura não sois carnais? Capítulo 1, verso 10, porventura está Cristo dividido? Foi-nos comunicado dos da família de Cloé que há divisões entre vós. Capítulo 1, verso 10. Digo isto porque dizes, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo diz, porventura vocês não sois carnais? Vocês veem que a preocupação de Paulo é que os irmãos entendessem que o companheirismo, como o Gerson já falou, precede a obra. Não existe a obra do Senhor sem companheiros, irmão. A igreja é uma família, e essas famílias são feitas de companheiros, assim como João disse lá no Apocalipse capítulo 1, eu, João, também vosso irmão, e companheiro nas tribulações. Precisamos ser companheiros. Precisamos entender que quando um irmão está com algum problema, nós precisamos colocar o nosso ombro. Por isso que Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. Isso é realidade, irmão. Talvez nós se reunir, cantar, chorar, é lindo. Mas o mais lindo é quando nós ajudamos os nossos irmãos. Eu vejo muitos irmãos citar aquele verso de João, do Evangelho de João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você ler o que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, verso 16 também, diz assim, nisto conhecemos o amor, quando um irmão dá a vida por outro irmão. Isso é crescimento. Isso é ser um jovem. Isso é virar um pai. Isso é virar um irmão que pode dar suporte para os outros irmãos. Um irmão que pode ajudar na obra do Senhor. Porque se não for assim, irmãos, nós estamos sendo enganados. Porque um outro aspecto da igreja é que a igreja é um corpo. Efésios capítulo 1, verso 22, 23, diz assim, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o que ele fez? As deu para a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Muitas vezes eu vejo alguns irmãos falar, Deus vai ajudar, Deus vai mudar a sua situação. Não, irmão, você é o corpo de Cristo. Você é um embaixador do reino. Agora você faz parte da família de Deus. Você é um concidadão do céu. Se alguém está sofrendo perto de você, você precisa ajudar.
Amém? Porque nós somos um corpo. E esse é o aspecto do corpo. E não somente esse. Num corpo, uns dependem dos outros. Talvez você possa, com atenção, ler o capítulo 12 de 1 Coríntios em casa. Nós não temos tempo. Queríamos até entrar, mas não vamos conseguir. Mas quando você entende que a igreja é uma família muito atacada pelo diabo, você começa a entender também que a igreja é um corpo. É outra figura que Paulo usa. E nesse corpo, um irmão depende de outro irmão. Somos muitos membros, mas um só corpo. Amém? Mas há um aspecto muito importante que eu quero colocar para os irmãos aqui nessa noite, que é o aspecto do corpo. E esse aspecto nos diz, ou nos coloca, que um irmão que entende que a igreja é um corpo, ele dá suporte para outro irmão. Porque aquilo que você não consegue fazer, irmão, preste atenção, outro irmão consegue. Não tente fazer todas as coisas. Leia lá 1 Coríntios capítulo 12. Mas você pode dar suporte para os irmãos. Como é que eu vou apertar a mão do Gerson se o meu corpo não me levar até perto dele, o meu antebraço não esticar a minha mão e o meu braço esticar e eu apertar a mão dele? A mão não vai poder fazer isso se todo o meu corpo não cooperar com isso. Por isso que quando nós entendemos que a igreja é um corpo, nós aprendemos que nós devemos dar suporte para os irmãos. Aquele irmão que às vezes não tem o dom da palavra, ele pode dar suporte, irmão, para aquele irmão que tem o dom da palavra. Nós vimos na história da igreja quantos irmãos que tiveram um grande entendimento das Escrituras, e se você estudar a história desses irmãos, existiam muitos irmãos que davam suporte para o ministério daquele irmão. Enquanto aquele irmão falava, existiam várias pessoas que oravam. Enquanto aquele irmão saía para visitar as igrejas, existiam irmãos que cooperavam financeiramente. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos perdido de vista que a igreja ela dá suporte para os seus membros. E se nós não estamos dando suporte para os membros da casa de Deus, que é a igreja, nós estamos engafinhando os membros de Deus. Porque na igreja, uns dependem dos outros. E se eu perguntasse para mim e para você hoje, para quem que nós estamos dando suporte? Quem que através do nosso ministério tem crescido no Senhor? Quem que nós estamos investindo o nosso tempo para que Cristo seja formado nas pessoas? Paulo diz que ele sentia dores de parto até Cristo ser gerado nos irmãos. Ó, irmão, formado. Isso não é uma coisa muito agradável. Nós homens não podemos nem citar o que é isso, porque nós não sabemos o que é essa dor. Mas ter dores de parto até que Cristo fosse formado nos irmãos, conota algo que Paulo doou toda a sua vida para que os irmãos vivessem. Amém? Esse é um aspecto de corpo, um dos aspectos do corpo de Cristo. Você precisa dar suporte para a igreja. Existia um irmão que falava para mim: ó, Isa, irmão Israel, você vai ver mesmo que um irmão se tornou um irmão quando Deus converte o bolso dele. Porque um irmão que não coopera, provavelmente, talvez, ele não é um irmão. Porque quando nós entendemos que somos famílias de Deus, a nossa vida agora não é uma vida privada, né? Nas denominações nós temos as nossas vidas separadamente, né? Você chega no local, dá aquele discurso muito bonito, talvez dá uns 2, 3 berros e dá um glória, os irmãos já falam tudo em língua e dá aquela
ficamos todos felizes, né? Que bênção o culto hoje. 1 minuto já só os grilos na igreja se escutam. Não fica ninguém. E cada um agora tem a sua vida privada. Mas na igreja não é assim, irmãos. A igreja é uma realidade espiritual. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, para que realmente o nosso coração esteja no Senhor, na igreja. Porque você só vai encontrar essa verdadeira felicidade quando você encontrar essa família. Quando você viaja, chega na casa de um irmão e você revê um irmão que você ama tanto, o Senhor te dá um respiro. Nossa, como é bom estar aqui. E não importa a circunstância que esteja, mas só de você ver o irmão, você se alegra, porque o Senhor te dá um amor pelos irmãos. E, irmão, esse crescimento que nós precisamos ter, com o longo do tempo que eu tenho estudado e o Senhor tem me revelado, vejo que é algo gradativo. Nenhum irmão tem um estralo assim e descobre, a igreja é uma família, a igreja é um corpo, a igreja é uma casa, e começa a trabalhar. Ainda que alguns irmãos possa acontecer isso, mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Passamos por um processo, assim como Pedro teve que passar por aquele processo de aprimoramento, de crescimento espiritual, nós também passamos por esse processo. Mas é na realidade, na casa do Senhor, que nós vamos conseguir entender realmente esses princípios da igreja, que são os mais atacados: a família, o corpo. E agora mais um dos princípios desse aspecto da igreja é que a igreja é uma casa, irmão. E é nessa casa que você se sente bem. Você imagina um trabalhador quando ele trabalha o dia inteiro e faz aquele serão. Quando ele chega em casa e deita na sua cama e descansa. Isso precisa ser a igreja para você. E eu tenho visto com o passar dos tempos como Satanás tem atacado essa realidade, esse aspecto de igreja também. Porque é tão difícil hoje, irmãos, nós reunimos os irmãos. É uma dificuldade tão grande, irmãos, para nós nos reunir. Antigamente os irmãos se reuniam todos os dias. Andavam a pé 3, 4 horas para estar numa reunião. Chegava na reunião com 2 horas de antecedência. E você viu todos os irmãos com os joelhos dobrados e orando. Hoje, irmãos, para nós reunir os irmãos, não é fácil. Porque Satanás tem roubado as realidades da casa de Deus. Que a igreja é essa casa. Amém? Em Hebreus 3,6 diz: mas Cristo sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Em 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha só, irmão, nós somos essa habitação. Você sabe que está escrito lá no Salmo 84, verso 3, está escrito assim: o pardal encontrou a sua casa, e a andorinha encontrou ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, ó Deus. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. O pardal encontrou o seu ninho, e a andorinha encontrou o acolho para criar os seus filhotes. E nós encontramos a casa de Deus, esse lugar de descanso. Irmãos, a verdadeira, marque isso que eu vou falar para nós. A única habitação que o homem tem com alegria é a casa de Deus. Nós procuramos felicidades em várias coisas. Quando você está edificando a sua própria casa, você está enganado, irmão. Aquilo não é uma casa que você está edificando. A verdadeira casa é a igreja. A única habitação que Deus preparou para nós. E ela é a única habitação eterna. Paulo, no capítulo 17 de Atos, quando ele foi perante o rei, ele diz: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens.
Estevão, lá no seu discurso, no capítulo 7 de Atos, quando ele fala isso, os sacerdotes que guardavam o lugar, guardavam o templo, rasgaram suas vestes. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Aonde que o Senhor habita? Na sua casa. Mas Cristo sobre a sua casa, qual casa? Onde é a casa de Deus? Somos nós. Onde você vai encontrar felicidade, irmão? Na casa de Deus, em Cristo. Você não vai encontrar, você pode edificar uma grande casa. E quanto maior essa casa, quando você está intertido na edificação dessa casa, você fica enganado ali. Aí quando você termina, você vê que fardo agora limpar essa casa. Porque tudo é vaidade, irmãos. No capítulo 2 de Eclesiastes, o rei Salomão, ele tentou ser feliz e a palavra diz que tudo que os seus olhos quis fazer, ele fez. Então, primeiro, ele foi um grande edificador. E ele fez obras que nenhum homem fez. E quando ele olhou para as obras das suas mãos, ele disse que tudo era vaidade. Era como lutar contra o vento. Depois ele tentou ser dado ao vinho. E você imagina, o homem mais rico que habitou nessa terra, ele pôde comprar os melhores vinhos. E quando ele tentou fazer isso, ele viu que tudo era vaidade. Amém? Eclesiastes, você pode ler em casa. Depois diz que ele teve todas as mulheres, 1000 concubinas, todas aqueles quis, todas as mulheres que agradavam aos seus olhos ele teve, porque ele era um rei, e no reinado o rei poderia ter isso. E ele diz que tudo isso é vaidade. Depois ele contratou os melhores cantores, nós não temos nem ideia do que é isso, e colocava ele só para cantar para ele. E ele ficava lá tentando ter algum alento para o seu coração, e no final da vida dele ele diz: não, isso aí eu não encontrei felicidade. Porque a nossa felicidade nós vamos encontrar na casa do Senhor. Esse é o aspecto de casa. E no aspecto da casa, nós temos também o aspecto do serviço. Sabe quando que você se torna um irmão feliz, irmão? Quando você serve. Quando você vê que a sua vida tem consolado alguns irmãos. Me lembro que no capítulo 4 de João, quando o Senhor chega àquela mulher samaritana, ele estava com fome e os discípulos saíram para comprar comida, né? E ele se achegou àquela mulher e foi ter com ela. E ali conversou com ela, e aquela conversa que ele teve com ela mudou a vida daquela mulher. E quando os seus discípulos voltaram, eles falaram para o Senhor: Senhor, nós já trouxemos a comida. O Senhor disse para ele: outra comida eu tenho. O Senhor tinha se alimentado. Como ele tinha se alimentado? O serviço nos alimenta. Se nós não termos serviço na casa de Deus, nós vamos engafinhar na fé. Nós não vamos crescer na vida espiritual. Quando nós servimos, nós crescemos. É interessante, né? Quanto mais nós servimos, mais o Senhor vai nos fazer crescer. Porque o serviço é alimento. O Senhor disse: outro alimento vos tenho. Que alimento? Os discípulos perguntaram. Fazia a vontade do meu Pai, para mim é um alimento. E o Senhor saiu saciado dali. Amém? Por isso, irmãos, muitas vezes Satanás tem nos enganado e nós estamos com muitas cargas nos nossos ombros. Nós procuramos uma vida que não é a vida que o Senhor preparou para nós. Lembre-se, a única habitação do crente é a casa de Deus. O resto é passageiro. Por isso que Jesus mesmo diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu. Porque ali é algo eterno. A única coisa eterna que nós temos aqui somos nós mesmos. Quanto mais nós trabalharmos, mais nós vamos crescer. Você não consegue crescer sozinho. Falava para os homens ontem, né? Um irmão, ele vai lá, se separa, fica 3 anos estudando as Escrituras, lendo, orando, e talvez na cabeça dele ele saia cheio de unção, cheio de poder, cheio de entendimento, mas provavelmente ele vai sair de lá com uma heresia. Não quero dizer isso que é errado nós procurarmos o Senhor
termos a nossa vida em secreto com o Senhor, mas nós precisamos ter um equilíbrio, e o equilíbrio é a igreja. Por isso que a palavra diz que nós precisamos aprender com todos os santos, a altura e a profundidade. Nós precisamos depender uns dos outros, e isso é um serviço na casa de Deus. Por exemplo, hoje os irmãos estão sentados, mas na igreja, que é a casa de Deus, nós estamos andando. Uns se movem mais rápido, outros não se movem, outros servem mais, outros servem menos. E Paulo chega a dizer em 2 Timóteo ainda assim, que na igreja há muitos vasos, uns para honra e outros para desonra. Numa grande casa há vasos, uns para honra e uns para desonra. Esse é o aspecto de casa. Nos traz um aspecto de serviço, nos traz um aspecto de governo, nos traz também um aspecto de edificação. E se você leu o Antigo Testamento, você vai ver como o Senhor ficou furioso quando os homens começaram a edificar só as suas casas e deixaram de edificar a casa de Deus. Às vezes o Senhor está tratando conosco de várias maneiras, e nós não sabemos porque estamos passando por algumas coisas. E seria a hora de nós considerarmos como é que nós estamos andando na casa de Deus. Amém? Se você vê, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, Paulo está dando as diretrizes para Timóteo. E ele diz assim: para que, se eu tardais, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. E o que é mais? Coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Então você vê que na igreja você tem esse lugar de descanso. Na igreja você tem lugar de aprendizado. Na igreja o Senhor vai te unir com irmãos para que você possa crescer junto. E na igreja você precisa proceder. E Paulo adverte Timóteo: olha, se eu tardar, eu quero que você fique ciente de como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Como é que nós estamos procedendo na casa do Senhor? Um outro aspecto de igreja é que a igreja é uma mulher. Se você ir lá para o final do capítulo 5 de Efésios, você vai ver que o Senhor está falando ali de: vós mulheres, sejam em tudo submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. E ali ele vai por diante. E se você olhar que Cristo, ele cumpriu todas aquelas coisas, não é verdade? Cristo amou a igreja de uma tal maneira, se entregou por ela, e a si mesmo se entregou por ela. E a igreja, como essa mulher, ela deve ser em tudo submissa a Cristo. E quando você vê esse aspecto de igreja como uma mulher, é um aspecto de sujeição a Cristo. Por isso que na igreja quem tem que ter evidência é Cristo. Por isso que Cristo é tudo em todos. Por isso que a igreja deve se mover conforme o Espírito Santo de Deus. Esse aspecto de sujeição é tão importante, irmãos. Porque quando nós saímos debaixo da mão governamental de Deus, nós saímos da vontade de Deus, e nós podemos fazer várias coisas, mas estamos fazendo a obra do Senhor, e não uma obra no Senhor. E se você vê as advertências para as igrejas do Apocalipse, você vê que uma delas é que o Senhor vai remover o candeeiro. Talvez quantas comunidades, quantos locais têm perdido o governo do Espírito Santo e têm se movido por experiências, têm se movido por coisas, por um conhecimento humano, mas aquela obra do Espírito Santo não está mais naquele lugar.
Então você vê vários irmãos falando de si mesmo, pregando de experiências, e daí a igreja precisa virar um mercado, porque quando não tem vida, quando os irmãos não estão se alimentando, quando realmente os irmãos não entendem essa família, esse corpo, essa casa, essa sujeição em figura da mulher, os irmãos têm sede. E por isso que Pedro diz lá em Pedro, capítulo 2, que eles precisavam deixar toda a malícia, engano, maledicência. Desejai ardentemente um puro leite, não falsificado, para que por ele possais crescer. Ô irmão, existe um leite que é falsificado e não alimenta. Esse leite, sabe o que faz conosco? Quanto mais nós ingerimos esse leite, mais fome nós temos. Nós ficamos insaciáveis. Por isso que vários irmãos, ou supostos irmãos, eles têm que inventar tanta coisa. Por isso que a igreja virou esse mercado, né? E você vem e aqui nós temos todas as bênçãos para você. Porque os irmãos viraram insaciáveis. É como você está morrendo de sede e ir no mar tomar água salgada. Esse é um puro leite. Esse é o leite falsificado, que produz cada vez mais sede. Por isso que você vê que na palavra de Deus diz que e os ricos que confiam nas instabilidades das riquezas. Ai dos ricos. Vê que interessante. Sabe por quê, irmão? Porque muitos dos ricos, o seu Deus é o dinheiro. E essa semana o irmão comentava que tinha um irmão que chegava perante um rico já. Como é que era o nome do irmão, Gerson? Mude. Quando ele chegava perto de um rico, ele conversava tal, já exortava, ó, tu tá repartindo? Amém? Porque geralmente quando nós se tornamos insaciáveis, nós vamos procurar, essa máquina não para dentro da gente. Quanto mais dinheiro nós temos, mais nós vamos correr atrás da máquina. E é tão simples, irmãos, ter o Senhor. A felicidade não está nessas coisas. A felicidade encontra-se em Cristo Jesus. Eu posso falar para os irmãos que eu conheço algumas pessoas ricas. E eles são as pessoas mais infelizes. Você pensa que uma pessoa que tem muito dinheiro é uma pessoa feliz? Não, irmão. Mas eu conheço alguns irmãos que têm muito pouco e são irmãos felizes, alegres. Porque verdadeiramente eles entenderam Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Amém? Que nós possamos meditar, irmãos, sobre essas palavras. São palavras simples, mas nós precisamos voltar às veredas antigas. Voltar para essas colunas e ver como Satanás tem investido contra a família. Para ver como Satanás tem investido, irmão, contra a sua família. O Senhor tem algo muito melhor para você, mas às vezes não é o que a gente pensa. Primeiro sermão do Senhor, ele diz, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Depois ele diz, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pobres, bem-aventurados. Ele começa a falar só coisas que os discípulos talvez não estavam esperando. Eles esperavam que o Messias ia resolver todos os problemas. E o Senhor entra com outro discurso. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Porque a pessoa que é humilde é uma pessoa que se contenta com qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que faz das adversidades um terreno fértil para que a vida possa brotar da adversidade. A palavra humilde vem do latim humus, que quer dizer uma terra fértil. Qualquer semente que você jogar ali vai nascer, vai produzir vida. Assim é um irmão humilde. Por isso que o nosso Senhor, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, através de Paulo, né? Oxalá vocês possam me suportar um pouquinho mais na minha loucura, porque isso se torna uma loucura.
porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu tenho que apresentar vocês como uma esposa, uma noiva pura, a saber, um marido que é Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, não sejam corrompidos os vossos sentimentos, que vos apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Como nós precisamos aprender essas coisas, esses fundamentos da fé. Às vezes, nós até podemos nos entristecer, porque muitas dessas coisas não conseguimos praticar. Mas você não vai conseguir mesmo de si mesmo. Você precisa se submeter ao poder do Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos falando aqui. Ele é poderoso para transformar uma árvore infrutífera numa árvore frutífera. O Senhor está disposto a nós diariamente, irmãos, que nós possamos considerar. A palavra diz: seja sábio, considera. Não estou dizendo para vocês engolir isso que eu falei de uma vez, mas estou pedindo para que os irmãos considerem isso que eu falei com os irmãos. Considerem as nossas vidas. Considere como estamos vivendo na casa do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. Amém? Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, se muitas vezes temos errado contigo, Senhor. Sabemos como o nosso inimigo, o nosso adversário, Senhor, tem investido toda a sua força, Senhor, contra a tua igreja, contra os irmãos, contra a unidade da igreja, Senhor, contra essa família celestial, Senhor, contra esse corpo místico que é a igreja, Senhor, contra a tua casa. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa transformar o nosso coração, Senhor, de fé em fé, de glória em glória, que realmente, Senhor, nós possamos dar suporte para que os irmãos possam viver, Senhor, para ti, Senhor. Que verdadeiramente nós possamos, Senhor, considerar que a tua igreja é a tua casa, Senhor. É um lugar de governo, é um lugar de habitação, é um lugar de serviço. E nos livra, Senhor, de sermos vasos de desonra, Senhor. Queremos que o Senhor limpe o nosso coração, Senhor. O teu Espírito Santo é poderoso, Pai, para trazer entendimento da tua palavra, Senhor. Nós nos humilhamos, todos nós com os irmãos, porque sabemos que o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a verdade, é o Senhor que pode nos edificar, Senhor. Que nós possamos nos sujeitar aos irmãos, a cada um de nós, Senhor, como a tua palavra diz, considerando os outros superiores a nós, Senhor. Nos ajuda a crescer para ti, Senhor, como o corpo de Cristo, Senhor, como esse edifício vivo, Senhor, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada parte, Senhor. Que cada irmão possa ter entendimento, Senhor, do serviço na casa, que possamos ser cooperadores, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos ser amigos, verdadeiros companheiros, Senhor, na tribulação, Senhor, para que possamos colocar o nosso ombro, Senhor, uns com os outros, Senhor, porque sabemos, Senhor, que dependemos uns dos outros, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, precisamos da tua verdade, Senhor, precisamos do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor possa, Senhor, transformar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.